Olá, tudo bom, irmãos? Passando aqui para deixar uma palavra que se encontra em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, que nos diz que devemos saber que foi mediante ao precioso sangue de um cordeiro que nós fomos resgatados. Cordeiro esse que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A grande pergunta é, existe alguma maneira do homem escapar da condenação e voltar-se para Deus? Amados, após a queda de Adão, Deus mesmo mostrou-lhe como fazer para se aproximar dele, ter comunhão com ele e adorá-lo novamente. Adão provavelmente viu um animal sendo morto para que, por meio da pele, pudesse cobrir sua nudez, não só a sua, mas de sua mulher, porque os dois eram culpados diante de Deus. Adão, sendo um pai que gostaria que seus filhos tivessem comunhão com Deus novamente, através do sacrifício, ensinou o caminho a seus filhos. Abel, como um filho obediente, que prestava atenção no que seu pai lhe dizia, lhe ensinava, para ter comunhão com Deus, ofereceu um animal dos seus rebanhos a Deus como sacrifício. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e oferecer um animal em sacrifício a Deus. Queridos, esses sacrifícios de animais inocentes testemunham que o salário do pecado é a morte, como Paulo diz em Romanos 6, 23. Também nos ensina que esses animais foram mortos substituindo os seus ofertantes. Cada animal desse apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Deus, para nos trazer para perto dele, irmãos, para termos comunhão com ele e vivermos uma vida nova inteira para seu agrado e louvor, ele ofereceu seu próprio Filho como oferta pelos nossos pecados, para que por ele pudéssemos ser livres da condenação, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1, pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, Deus não só nos livrou da condenação, mas nos deu perdão, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 7, que diz que em Cristo nós temos a redenção, a remissão de nossos pecados pelo seu sangue. Deus não só nos perdoou, não só nos livrou da condenação, queridos, Deus também nos reconciliou com ele, mediante a morte de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, que Deus estava em Cristo reconciliando-nos com ele. Oh, querido, como Paulo diz em Romanos 5,10, nós, quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu próprio Filho. Portanto, só existe um modo, só existe um caminho para escaparmos da condenação e voltarmos para Deus. Esse caminho e esse modo se chama Jesus Cristo, o seu Filho. O próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não só é a verdade, o caminho e a vida, ele é a ressurreição e a vida, meus irmãos. Não há nada do que eu e você possamos fazer para que possamos ser salvos pelos nossos próprios esforços, porque Isaías mesmo diz que nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Queridos, mas aquilo que era impossível para eu e você, Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, como está em Romanos capítulo 8, verso 3. Por isso, para que libertos do pecado, Deus pudesse nos transformar em seus servos e nos capacitar a produzir frutos de santificação e, por fim, recebermos a plenitude da vida eterna, como está em Romanos 6, 22. Queridos, Cristo morreu em nosso lugar para que pudéssemos viver. Cristo foi condenado em nosso lugar para que pudéssemos ser justificados. Cristo foi abandonado por causa dos nossos pecados para que eu e você pudéssemos viver na companhia, em comunhão, plenitude na presença de Deus. Por isso, eu e você devemos valorizar a Cristo, valorizar a obra de Cristo naquela cruz em nosso favor. Agora, por causa de Cristo, nada nem ninguém poderá nos separar do amor que Deus nos deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mais condenação, querido. Não há mais acusação, não há mais separação de Deus, pois em Cristo Deus já nos fez mais do que vencedores. Por isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, querido, poderá te separar e me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, viva nessa plena liberdade, em comunhão com Deus, amando a Deus e louvando a Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.